Olha, este congresso dá muito trabalho de ser feito pela sua própria natureza, pela natureza das pessoas envolvidas e também porque a gente acaba enfrentando um pouco de ceticismo para tratar de assuntos contratados. No entanto, ele dá um resultado tocante, que realmente transforma a gente que está aqui trabalhando nisso aí, né? Porque, diferente de uns congressos de ufologia normais, entre aspas, quando a gente discute todos os temas relativos aos discos voadores, nesse aqui a gente apresenta aquelas pessoas que tiveram contato frente a frente com as naves, aquelas pessoas que tiveram contato com os seres. A gente basicamente as chama dentro de um critério de credibilidade que nós temos, que pessoas nós acreditamos sejam de credibilidade, que possam passar uma informação que seja relevante para se somar à discussão ufológica. E essas pessoas abrem o seu coração aqui e contam suas histórias. E elas até se sentem bastante felizes com isso, porque elas sabem que elas estão entre iguais. E o curioso é que, num evento desse, as pessoas que estão assistindo, muitas vezes vêm falar comigo e falam assim, o que aquele conferencista acabou de falar aconteceu comigo, do mesmo jeito. Eu também vivi aquela experiência. Eu também estava num carro, andando numa cidade, numa estrada, perto de uma cidade do interior, e veio uma nave e me levou. Então a gente acaba vendo, constatando que esse fenômeno está acontecendo com muita gente, além das que nós antes supunhamos. Além do que, nós temos a possibilidade de que essas pessoas que até então guardavam informação para si, venham a público dizer o que é que elas viveram. Então isso é muito importante. Então, diferente de um congresso, como eu falei, normal, entre aspas, de ufologia, esse dá um resultado significativo. Nós temos assim uma satisfação muito grande de realizar esse evento. Dá muito trabalho, dá mais do que um trabalho do que um evento normal, mas ele, por outro lado, ele dá um resultado significativo. O sucesso de um congresso desse daqui, primeiro, nós temos uma credibilidade no trabalho que fazemos dentro da revista UFO. Segundo, nós estamos abordando um tema que é atraente. Terceiro, fazendo essa abordagem com muita seriedade. Então, as referências dentro da coisa ufológica estão todas já bem distintas, né? E, além disso, para que um evento desse seja um sucesso, tem que haver muita divulgação. Então, nos últimos 4 meses, eu acordei todos os dias muito cedo, fui dormir muito tarde e fiz uma divulgação intensa do nosso trabalho, incluindo para a imprensa. Resultado, alguns segmentos da imprensa acharam isso interessante e relevante, reconheceram o nosso trabalho, o nosso esforço, que deram voz a nós. Muita gente nos ligou nos últimos dias falando assim, eu quero ir aí cobrir. Qual é o órgão? Isto é, super interessante. Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, CBN, Portal Terra, entre outros, e até a revista Sexy está aqui cobrindo. Quer dizer, porque eles também têm um público interessado. Porque o público que se interessa por isso está em todos os segmentos da vida brasileira, da vida do mundo. Então, onde quer que haja um veículo de comunicação, há pessoas interessadas nesse assunto, evidentemente, né? Bem, aí me surpreendeu o fato de que nós tivemos uma imprensa muito acima da média, uma imprensa muito boa que veio aqui. E eu estou verificando pelo feedback, pela internet, principalmente os sites que publicaram notícias a respeito do evento, e vou te dizer, não houve um achincalhamento, uma gozação, um sarcasmo, não. Os veículos trataram com muita seriedade o nosso trabalho. Isso é atingir o segundo objetivo que eu postulava, tá? Que é levar a mensagem, além das paredes desse evento, para essas 500 pessoas que estão aqui, para a sociedade brasileira, representada nesse caso pela sociedade paranaense, curitibana. Aí daqui, isso aí se espalha. Então, nós estamos plantando sementes. A ufologia é um eterno plantar de sementes e uma eterna colheita. Quanto melhor a semente e mais bem plantada, melhor é a colheita. Esses dias eu tive um debate com um professor aqui, universitário, numa rádio, em que ele falou justamente essa mesma coisa, da falta de credibilidade. Olha, eu não acredito nisso, não acredito naquilo, não acredito naquilo outro. Eu falei, professor, o senhor me permite uma pergunta? O que o senhor pesquisa sobre ufologia? O que o senhor leu? Quantos casos o senhor estudou de ufologia?
E ele falou, eu não leio nada sobre isso, eu não me interesso, não pesquiso, não perco meu tempo sobre isso. Então o senhor vai me perdoar, porque nós não podemos fazer um debate, porque eu conheço o assunto, o senhor não conhece. O senhor só tem opiniões a emitir, e esse não é um assunto de opinião. Porque sobre a sua área, que é física, eu também não posso emitir opinião, eu não conheço. Então nós temos que tratar a ufologia, falei para ele, como nós tratamos a física. Eu trato a sua física com respeito. A minha ufologia também merece respeito, porque ela é séria, a ufologia é séria, não é mais matéria de opinião. Opinião é assim, eu prefiro feijoada e você prefere lasanha. Eu sou do Palmeiras e você é do Corinthians. Eu prefiro azul, você gosta do amarelo. Isso é coisa de opinião. Eu sou católico, você é protestante. Ufologia não é coisa de opinião, ufologia é coisa de informação. Ou você a tem ou você não tem. E se você não tem, você não pode emitir opiniões. Porque hoje nós temos fatos, esses fatos vêm sendo apresentados pelos governos, esses fatos vêm sendo apresentados até mesmo por instituições científicas que se curvaram diante das evidências. Religiosas. Instituições religiosas. Sabe qual é a instituição que mais sabe sobre discos voadores no mundo? Não é a CIA, nem o FBI, nem o Mossad, nem a antiga KGB. É o Vaticano. O Vaticano há séculos, está em todo o mundo. Um camarada lá no interior do México, em 1830, se visse uma luz misteriosa no céu, ia relatar a quem? Ao missionário católico que estava ali. Se alguém em Kuala Lumpur tivesse tido uma experiência em 1920 do século passado, ia relatar a quem? Ao missionário. Se alguém aqui em Xingu, na Amazônia, tivesse uma experiência em 1970, a quem ia relatar? Ao missionário católico que está lá, porque os missionários católicos estavam no mundo inteiro. Então, aos poucos, essas informações foram se acumulando nos arquivos do Vaticano e foi ficando absolutamente óbvio que isso é algo da maior seriedade, sobre o que não se pode discutir. Para as autoridades eclesiásticas católicas, a tal ponto de que, de uns 20 anos para cá, tem sido inúmeros os integrantes da Santa Sé, inclusive autoridades, que têm vindo a público espontaneamente falar sobre discos voadores. Imagina, o Monsenhor Corrado Balducci, que eu tive a satisfação de conhecer nos anos 90, era um homem que falava abertamente, ele se apresentava como amigo do Papa, de fato ele era o Papa daquela ocasião, e ele era uma pessoa que lidava com ufologia dentro da empresa, fazia palestras de ufologia e ele lidava com ufologia dentro do Vaticano. Agora, a bola da vez está com o jesuíta de Rosário, Argentina, que é o diretor do Observatório Nacional, o Observatório Oficial do Vaticano, o Monsenhor José Gabriel Funes. O José Gabriel Funes, esse jesuíta, que é hoje a autoridade astronômica do Vaticano, portanto não é qualquer pessoa, é a pessoa que se senta à mesa com o Papa para falar para o Papa o que está acontecendo na área da astronomia e das ciências. Ele falou recentemente exatamente isso. Olha, não podemos não aceitar a existência de outras formas de vida mais inteligentes no universo, porque fazer isso seria subestimar a capacidade criativa de Deus, admitindo que existem seres extraterrestres. E isso aí soou como uma senha para todos nós. Isso é fato, isso vem acontecendo. Nós temos visto uma abertura, autoridades do governo tal, militares do governo Y, políticos do governo Z, enfim, falando sobre isso. Espontaneamente. Nós vamos precisar esperar vários Dan Browns, escrever vários outros livros para saber o que tem dentro do Vaticano. Embora eu acredite que a primeira instituição, e considerando que o Vaticano é um Estado, o primeiro Estado do mundo a liberar informações sobre isso, ou fazer uma admissão de boa fé em maior escala, vai ser o Vaticano. Só que é evidente que as informações resguardadas lá dentro não vão ser dispostas como nós gostaríamos que fosse. Até porque, embora seja um Estado religioso, é um Estado conectado a outros Estados. E existe uma política internacional de agregação desses Estados e, entre outras coisas, a questão ufológica é mantida dentro de limites. A gente fala daqui até aqui, a gente não fala daqui para lá. Tem? Então isso é uma coisa meio consenso. Por mais que algum país aqui ou ali seja mais independente ou tenha a sua liberdade de expressão, ainda assim essas autoridades elas têm um limite de se posicionarem com relação ao tema. Quem capitania no mundo a política de acobertamento ufológico são os Estados Unidos. Então os Estados Unidos há 60 anos ditam
as outras nações do mundo como elas devem se comportar diante desse fenômeno, o fenômeno ufológico.